Quais são as melhores práticas de recuperação do transtorno por uso de substância? Muito se fala no uso de medicamentos, no uso de ibogaína. Muitas pessoas acreditam em salvação mágica, depositam muita expectativa em medicamentos, mas o que de fato sustenta uma recuperação da dependência química a longo prazo? A gente sabe que muitos dos medicamentos que comumente as pessoas utilizam no meio da recuperação, eles são úteis sim, são necessários no começo do processo. Só que não é o medicamento ou os medicamentos que sustentam a sua recuperação por longos anos, que garantem uma vida em sobriedade a longo prazo. O medicamento ele serve como um pontapé inicial. Mas então, se o medicamento ele não resolve, ele não é essa solução milagrosa para todo o problema da dependência química, o que então que ajuda uma pessoa, né? Quais são os fatores que ajudam uma pessoa a manter-se em recuperação, em sobriedade por longos anos? Esse é o tema do vídeo de hoje, então já fica até o final. Se inscreva no canal, curta, compartilhe o nosso trabalho. Se você tem interesse em participar da nossa comunidade gratuita com grupos de apoio no WhatsApp, o link está na descrição do vídeo. E se você tem interesse em contribuir com o meu trabalho e ao mesmo tempo ter acesso a cursos de capacitação e muito material sobre dependência química, seja membro da Academia SOS, a nossa área de membros. O link está na descrição do vídeo. Bom, esse vídeo eu pensei em falar sobre 6 coisas essenciais para a gente entender o tratamento da dependência química, e eu utilizei um guideline como referência do American Society of Addiction Medicine, tá? Associação Americana sobre a Medicina da Adicção, se a gente puder traduzir dessa maneira, e é um guideline de 2020. Tá? Ele contém boas práticas, talvez as melhores práticas relacionadas ao tratamento da dependência química, certo? E dentro desse guideline, é claro que são diretrizes bastante extensas e técnicas. Eu vou tentar simplificar nesse vídeo e trazer os principais pontos destas diretrizes, tá ok? Então, a primeira diretriz, né, o primeiro ponto importante, a primeira coisa essencial para a gente entender o tratamento da dependência química, e eu acho que isso gera um pouco de polêmica por falta de entendimento das pessoas, ou pelo fato das pessoas terem uma visão muito moralista a respeito do tratamento da dependência química. É até polêmico, eu já fiz vídeo sobre isso e causou polêmica, tem pessoas que têm extrema dificuldade de entender isso, que é não exigir a abstinência prévia como condição do tratamento. Muito se fala que o primeiro passo é parar de usar, e eu sempre questiono isso, e eu não questiono porque é uma coisa da minha cabeça, eu questiono porque isso consta nos principais manuais, diretrizes e práticas clínicas relacionadas ao tratamento da dependência química. Isso não vem da minha cabeça, não é uma opinião. A gente não pode confundir opinião com um protocolo técnico e profissional. Talvez você tenha a opinião de que parar de usar é o primeiro passo, mas os protocolos, eles estabelecem que a abstinência, ela não é uma condição prévia. Até porque quando você coloca a abstinência como condição prévia, você está criando uma barreira e muitas vezes criando dificuldades para que essa pessoa busque um serviço ou um cuidado de tratamento da dependência química. Porque para muita gente a abstinência ainda não é possível. Não é que ela sempre será impossível, mas talvez no momento que a pessoa vive, a abstinência não é possível. E quando você coloca isso como condição básica, você está criando uma dificuldade, e isso impede o acesso ao cuidado. Então, eu entendo, de acordo com esses protocolos que eu cito aqui, eu vou deixar até a referência da American Society aqui na descrição do vídeo. De acordo com esses protocolos, né, a abstinência ela não pode ser condição. A gente entende que a abstinência ela vai ser resultado de um tratamento bem feito, bem delineado, bem conduzido, tá? Então, quando um tratamento ele é bem conduzido, num futuro que a gente não pode determinar se é em alguns meses, em alguns dias ou em alguns anos, essa pessoa pode vir a conseguir ficar em abstinência, mas isso é um processo de construção, de desenvolvimento, e não uma condição para começar o tratamento. Até porque não faz nem sentido, né, eu falar que a abstinência ela é necessária para começar o tratamento, porque se a pessoa conseguisse ficar em abstinência, ela não precisaria de tratamento. É como se eu falasse assim, olha, você tem uma doença,
mas para que você comece o tratamento dessa doença, primeiro você precisa se curar, para depois começar o tratamento. Não faz sentido. A pessoa está ali exatamente para curar aquele problema. Então, a cura, ela é resultado de um processo de tratamento bem feito, para qualquer doença. Então, quando a gente fala da dependência química, embora o conceito de doença na dependência química também seja discutível, mas se a dependência química é uma doença, como tantos defendem, ou um transtorno, como você preferir chamar, então a cura ou a estabilização do quadro de abstinência, ela é resultado e não condição básica para iniciar um processo de tratamento, concorda? Então, dito isso, vamos para a segunda coisa que eu acho que é essencial. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a abstinência prévia ela não pode ser exigida nem imposta. Ela deve ser um processo, um resultado, não deve ser uma condição para se iniciar um tratamento. Segundo, a desintoxicação isolada ela não é o tratamento completo. E aqui que é o ponto que talvez muita gente não consegue entender, e muitas vezes as pessoas ficam presas só na desintoxicação. Elas querem comemorar tempo limpo, elas se preocupam com remédio para desintoxicar, elas querem remédio para passar abstinência, porque elas entendem que uma vez desintoxicada, o tratamento está completo. Logo eu estou curado. Se eu não tenho mais droga no meu corpo, eu não tenho mais dependência. Mas isso é um engano, isso é um erro. Porque o transtorno por uso de substância, hoje ele é definido como um conjunto de fenômenos psicológicos, emocionais, comportamentais, sociais, né? Existe uma outra definição que a gente fala que é um transtorno biopsicossocial, ou seja, ele é biológico, psicológico e social. Quando a gente fala de desintoxicação, nós estamos falando de organismo, de biológico, de corpo, físico. Então, a desintoxicação, ela trata só dessa questão biológica. Ela não está tratando da parte psicológica e social. Muito do seu uso de substância é emocional, é contextual, é problemas, muitas vezes, de vida que você está com dificuldade de gerenciar, de administrar. Então, só desintoxicar o corpo não vai garantir para você uma sobriedade de longos anos. Talvez vai garantir para você períodos curtos de abstinência, que é o que a gente vê na prática, infelizmente. A pessoa fica 2, 3... eu vejo que nos meus vídeos tem bastante essa pergunta, né? Eu fico 30 dias, 3 meses, aí eu recaio. Por quê? Por que eu fico bem 3 meses e eu recaio? Talvez porque o seu foco está só na desintoxicação. Você não está cuidando desse problema dentro de um tratamento completo. Você não está tratando de uma maneira mais abrangente. Você muitas vezes só está ali ficando em abstinência, contando dias de abstinência, talvez tomando algum remédio, fazendo uma desintoxicação com atividade física, mas só, né? E daí quando você se desintoxica, você volta todo aquele comportamento de novo. Então guarde isso, ter desintoxicação não é um tratamento completo. Talvez é o primeiro passo do tratamento, vamos dizer assim, né? E essa desintoxicação também, ela está muito relacionada ao primeiro ponto que eu falei, que é de abstinência. Agora, se a pessoa não consegue ficar em abstinência inicialmente, nem a desintoxicação ela consegue. E daí você não vai tratar a pessoa porque ela não está desintoxicada? Tem como tratar a pessoa mesmo ainda no uso. Tá? Terceiro, o tratamento ele não deve ser interrompido por recaída. A gente tem que entender, gente, que a recaída ela não é exceção, ela é regra. Isso é muito difícil para o indivíduo e para a família, porque traz sofrimento. A recaída é muito sofrida e eu entendo isso. Eu já recaí várias vezes quando eu comecei meu processo. Para quem conhece a minha história, já assistiu vídeos meus e lives, né? Conhece a minha história, sabe que eu passei 5 anos, altos e baixos, 2 internações, infinitas recaídas, enfim. Então, o que acontece, e a diferença é que mesmo eu recaindo, eu nunca parei de tentar, né? E talvez você que esteja recaindo e assistindo esse vídeo, esse conselho sirva para você, né? Não tente associar o sucesso do tratamento a recaída ou não recaída. Esse é o grande erro das pessoas. Se eu recair, o tratamento fracassou, eu preciso mudar o tratamento ou eu vou desistir. Porque tratamento não funciona, não resolve nada. Porque o que garante a diminuição dos episódios de uso ou de recaída, vamos chamar assim, né? De recaída, o que garante a diminuição gradual desses episódios é a continuidade do tratamento, é o tratamento contínuo. Tá? Se toda vez que você recai, você para e desiste,
Você não vai sair do lugar. Agora, se toda vez que você recai, você não para de se cuidar, você não para de se tratar, talvez, sem você perceber, você começa, né, ou melhor, quando você perceber, você vai começar a ver que você recai cada vez menos. Ou você fica cada vez mais, períodos mais longos de abstinência. Então antes você recaia toda semana, agora você recai a cada 30 dias e assim vai. Eu sempre falo isso, eu sempre bato nisso, porque é difícil das pessoas entenderem isso. Tá? Então não interrompa o tratamento por causa de uma recaída. Continue, isso é essencial no tratamento da dependência química, tá? Continuar. É igual a academia. O fato de você tá lá emagrecendo, você emagreceu 5 quilos num mês, aí chegou num feriado, você engordou 1 quilo. Você vai parar de fazer academia e fazer dieta porque você engordou 1 quilo? Entendeu? Então, o problema é que quando a gente fala de dependência química, as pessoas moralizam muito a discussão, tá? Então, quando você tá numa dieta, numa academia, tá tudo bem engordar 1 quilo, continua pra academia, é normal engordar 1 quilo. Agora, quando a gente fala do assunto drogas, as pessoas são pouco tolerantes a esse tipo de erro, a esse tipo de deslize. Então, mesmo que você tenha tido um deslize, é tolerância zero, porque você fracassou, porque você é sem vergonha, entendeu? Então, às vezes, a própria pessoa é intolerante com o processo dela. Então, use a mesma regra que você usa para academia. Se você engordou 1 quilo, corre atrás do prejuízo, né? Você vai lá e treina a semana inteira, pega pesado, você fala, pô, final de semana aí eu dei uma desandada na pizza, no churrasco, no chocolate, então eu vou ter que pegar pesado aí nas próximas semanas porque eu engordei 1 quilo. Faça isso com o seu tratamento, fala, pô, eu tive um deslize, recaí nesse feriado, né? Então agora eu vou pegar firme no tratamento, por quê? Porque eu tive um deslize, entendeu? Quarto, o uso recorrente, ele não significa falha terapêutica. Esse quarto, eu acho que até um pouco redundante, porque eu já falei, né? Eu acabei dando spoiler no terceiro, né? Que o fato de você recair não significa que o tratamento não está funcionando. Então é a mesma lógica, né? Se você muitas vezes não está conseguindo permanecer totalmente em abstinência, isso não quer dizer que o tratamento que você está tendo está falhando. Significa que faz parte do processo. É romantizar demais ou é ser ingênuo demais, tá? Achar que você vai iniciar um processo terapêutico e semana que vem você tem que estar curado e não recair mais. E que se você usar de novo, o tratamento não está funcionando. Isso é ingenuidade. Nenhum tratamento de doença nenhuma é assim. A não ser gripe, a não ser dor de cabeça, coisa simples, que você toma um remedinho ali e você melhora em 3, 4 dias. Problemas crônicos, como a dependência química, é um problema crônico, exigem tratamento de longo prazo. Pode ver, até o conceito aí na internet de cronicidade, né? O conceito de doença crônica, de transtorno crônico. Tudo que é crônico são tratamentos de longa duração, tá? Então, quando você fala de dependência química, você está falando de um transtorno crônico. Se você está falando de um transtorno crônico, você está falando de um tratamento de longa duração. Não é igual ao gripe que em 3 dias você está curado, tá? E transtornos crônicos são o que a gente chama de recidivantes. O que é recidivante? Recaída, tem altos e baixos. Você melhora um pouquinho, dá uma piorada, melhora um pouquinho, dá uma tropeçada, melhora um pouquinho, mas não importa, você tem que continuar. Porque mesmo às vezes você descendo um degrau, você está subindo 2. Você desce 1, sobe 2, 3. Desce 1, sobe 2, 3. É assim que funciona o tratamento de um problema crônico, tá? Quinto, ajustar o plano em vez de suspender o cuidado. Então, quando você recair, quando você tiver um deslize, em vez de você parar o tratamento, ajusta o plano. Avalie o que você errou. É claro que às vezes vai haver necessidade de trocar o tratamento. A gente não pode também ser ingênuo, né? Ou, como é que a gente pode falar, rígido, de ficar num tratamento que a gente vê que não está tendo progresso nenhum. Muitas vezes há necessidade de trocar uma medicação, trocar um terapeuta que você não se identificou, não está gostando, ou muitas vezes acontece também de você sentir que o terapeuta, você está ali com 6, 7, 8 meses com um terapeuta, com um psicólogo, e sente que não tem mais recursos para trabalhar com você, meio que, né? Você sente meio que tá andando em círculos ali, então você troca de terapeuta, entendeu? Às vezes uma internação não está funcionando, então você troca de instituição para se internar, ou para com a internação. Às vezes eu falo, tem mães que falam assim, porque o que eu faço? Meu filho é a 10ª internação. Pô, você não tá vendo que não tá funcionando? 10 internação, talvez seja necessário rever esse plano, porque
você está fazendo a mesma coisa esperando um resultado diferente. Então a gente tem que avaliar o plano terapêutico, tá? E sexto, né? A gente precisa pensar numa abordagem, uma coisa que é essencial no tratamento da recuperação é pensar em abordagens centradas no paciente, não na abstinência, tá? Ou em modelos morais, como eu falei, do tipo certo e errado, sucesso e fracasso, tá? O que é modelo moral do tipo certo e errado, sucesso e fracasso? Se a pessoa está em abstinência, é o certo, ela está tendo sucesso. Se ela recaiu, é o errado, ela está fracassando. Essa visão dicotômica do tipo tudo ou nada é muito limitada e pobre quando a gente fala de transtornos complexos e crônicos, tá? Primeiro que é o modelo que a gente chama de drogocêntrico, foca só na droga. A pessoa acredita que se ela está sem droga, tá tudo dando certo, é isso. Porque ela acha que a droga é o problema. E não muitas vezes o que está te levando a usar droga. Modelos não drogocêntricos entendem que a droga é só um sintoma. Ela não é o problema. É muito fácil eleger a droga como bode expiatório, entendeu? E daí o que acontece? Quando a gente elege a droga como bode expiatório, a gente tira a droga achando que tudo vai ser resolvido. E não resolve. Aí a pessoa acaba recaindo e ela acha que o tratamento não funciona, que a pessoa não tem vergonha na cara, que ela é um fracasso. Mas não é isso, é que o foco seu está só na abstinência, né? A abordagem centrada no paciente é aquela que coloca o sujeito no centro e não a droga no centro, tá? Um exemplo de abordagem centrada na abstinência é aquela abordagem que só comemora dia limpo, que o mais importante é estar limpo. Não interessa se a sua saúde mental está uma droga, não interessa se você está deprimido, não interessa se você está com dificuldade, está em sofrimento. Desde que você esteja limpo é o mais importante. Eu não concordo com essa visão. Vai me desculpar, mas eu não concordo. Uma abordagem centrada no paciente é uma abordagem que coloca a droga como sintoma e o indivíduo no centro. O cuidado tem que ser para o indivíduo, não é ficar tentando só afastar o indivíduo da droga. Como esse indivíduo está, como ele se relaciona com a droga, se tirar a droga piora o humor, o que a gente vai fazer? Existe algum sofrimento além da droga que está produzindo esse uso problemático de substância? Qual é a história desse indivíduo? Será que retirar a droga completamente desse indivíduo nesse momento vai ajudar ou vai piorar o quadro dele? Se piorar, como a gente vai cuidar desse indivíduo quando tirar a droga dele? Em vez de ficar só focado em retirar a todo custo a droga das pessoas. Eu falei aqui, eu já atendi casos, existem vários casos assim, que quando você retira a droga abruptamente da vida do sujeito, sem pensar no sujeito, tem gente que começa a ter ideação suicida, começa a pensar em se matar, começa a piorar em termos de humor, de depressão, de ansiedade, fica uma pessoa pior em casa, perde qualidade de vida. Ah, então quer dizer que você está falando, Rodrigo, que não é para tirar a droga do indivíduo? Não estou falando isso. O que eu tô falando é para olhar para o indivíduo e não só para a droga. Porque muitas vezes essa pessoa tá sofrendo sem a droga e as pessoas estão comemorando só porque ela tá em abstinência. A família tá lá, nossa, que maravilha, tá em abstinência, mas por dentro o cara tá fritando em sofrimento. O cara tá sofrendo, tá mal, tá tentando se adaptar, tá difícil, tá deprimido, mas a família tá lá. Não importa, o que importa é que tá em abstinência. Então a abordagem centrada no paciente é a abordagem que coloca a pessoa em primeiro lugar e a abstinência como resultado possível desse cuidado com o indivíduo. Essas para mim são as 6 coisas mais essenciais, vamos dizer assim, no tratamento da dependência química. Se você concorda, coloque nos comentários. Se você não concorda, coloque também nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.